Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor e pastor Roberto Silva, sou diretor do Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância, no sistema e modalidade EAD. Pois bem, eu quero lhes dar as boas-vindas a você que faz parte agora da família ISAED, você que é aluno, professor, coordenador, e se interagem exatamente com todos nós que fazemos a família ISAED. Pois bem, antes de lhes apresentar a nossa plataforma de ensino na modalidade à distância, eu quero lhes apresentar o nosso portal de cursos do sistema EAD, de cursos teológicos. Então, você terá a oportunidade, assim que tiver um certo tempo, de nos conhecer aqui no nosso portal do ISAED, www.isaed.com.br, e você poderá navegar aqui exatamente no nosso portal e ter a oportunidade de conhecer melhor exatamente as informações que estão contidas aqui, para que, porventura, você possa ter alguma dúvida, você possa realmente tirar todas elas exatamente no nosso portal. Eu gostaria agora de apresentar para você como você haverá de acessar a nossa plataforma de ensino. Após você ter feito o seu cadastro de pré-matrícula, nós confirmamos esse cadastro, lhe enviando exatamente o seu acesso, com login e senha, assim como esse e-mail aqui, da aluna Adnilda, em que vou fazer esse tutorial para que você acesse a nossa plataforma de maneira muito prática, e vou acessar exatamente a plataforma pelo login e senha de um aluno, para que vocês possam ver a sua funcionalidade e como é muito prático acessar a nossa plataforma. Veja só, após receber esse e-mail, eu vou acessar aqui a plataforma de ensino EAD. Aqui tem o login, a senha dela está basicamente abaixo, eu não vou realmente mostrar por uma questão de preservação. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui nesse link. Ele vai me dar exatamente o acesso aqui à plataforma de entrada. Eu vou copiar o e-mail dela. Também a sua senha. Eu copio aqui, Ctrl+C e Ctrl+V no meu computador, e agora nós vamos acessar, ok? Entrar. Pronto. Aqui já acessamos a plataforma de ensino. A plataforma vai pedir para você, através dessa pop-up, de salvar a senha. Se você quiser salvar, então todas as vezes que você clicar naquela URL da plataforma de ensino, você não vai precisar colocar nem seu e-mail nem senha, porque já está gravado isso no computador. Então eu vou fechar aqui, porque não me interessa salvar a senha da aluna. E se porventura abrir outra pop-upzinha aqui, que é uma caixazinha, é só ir fechando até chegar exatamente a essa área aqui do aluno. Aqui nós temos a área, na área do aluno aqui, o nome da aluna, a data que ela se matriculou, 2021.1, e já o seu primeiro módulo aqui disponível, que é Panorama do Novo Testamento. Na medida em que os módulos forem liberados, eles vão aparecendo aqui. Agora, preste bem atenção, cada módulo será liberado com um tempo de duração de no máximo 60 dias. Então, todos os meses você receberá um novo módulo, e a cada módulo que você recebe, o módulo anterior ele fica disponível para você assistir às aulas, revê-las quantas vezes você quiser, assim como fazer as atividades acadêmicas, mas dentro de um prazo de 60 dias. Após 60 dias, o sistema de ensino vai fechar, bloqueando essa aula que você, esse módulo que você recebeu anteriormente, impedindo assim que você possa revê-lo. Agora, caso
você queira rever este módulo por algum motivo de força maior, teve um problema de saúde, né, não foi possível realmente dar conta, né, de todo o conteúdo ali que o módulo lhe oferece, é só nos solicitar a liberação por um certo período que nós liberamos sem nenhum problema. Aqui, nesses menus, são exatamente algumas funcionalidades de acesso às nossas plataformas externas, né, como o Facebook, né, o Instagram, e nós temos também um canal no YouTube que você poderá realmente acessar por aqui. Então vamos lá, vamos acessar o nosso módulo. Eu venho aqui e clico em Panorama do Novo Testamento e aqui eu já acessei exatamente o meu módulo, ok? Pronto, meu módulo está aqui, né? O nome da aluna ou do aluno que abriu o módulo vai estar exatamente aqui. Esses menus aqui são importantes para que você possa ter uma navegação dos módulos na medida que eles forem se apresentando para você, você saber como realmente chegar até eles. Mas vamos ver aqui primeiro essa funcionalidade aqui, ok? Esse material aqui é um material em PDF, estão disponíveis para você, assim como os slides das aulas. Você pode baixar esses materiais. Entretanto, as aulas em vídeos você não poderá baixá-los em razão dos direitos autorais dos professores, assim como também os direitos de imagem. Mas os materiais em PDF você pode baixá-los, ok? Então vamos lá. Como acessar a aula? É só clicar exatamente aqui. Nós vamos já ter acesso à primeira aula. Esses menus aqui, ó, é para adiantar a próxima aula ou voltar para a aula anterior, ok? Assim como eu posso ter nesse conteúdo aqui dessa aula, eu posso aumentar a visibilidade do vídeo, né? Clicando exatamente aqui nessas setinhas, como também eu posso diminuir, né? Se eu quiser realmente ter um tamanho menor na minha tela, né? Então, exatamente aqui trechos dos Salmos e do Pentateuco, essas setinhas para indicar que você pode aumentar a tela. O Novo Testamento cita o Antigo Testamento do vídeo, ok? Então esta obra bem densa, essa engrenagem aqui, maravilhosa, é um comentário de forma diferente. Quando você clica aqui, nessa a engrenagem, consultar usualmente. É para dizer o seguinte: enquanto aqueles comentários, se eu quiser aumentar a velocidade, trazem a perspectiva de analisar capítulo a capítulo, livro a livro. Eu quero aumentar a velocidade do vídeo. Esta obra então, eu venho aqui, analisar sobretudo as citações que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento. Pontos aqui, sobretudo aquela passagem que aparentemente você vai perceber que o vídeo ele vai aumentar. Só para a gente ter uma ideia, quando Mateus cita a velocidade, chamei meu filho, ele vai passar mais rápido. Alguns problemas. Com isso, o primeiro problema é que originalmente não é uma profecia, é uma época que Deus está fazendo do Pentateuco, de quando Deus chama o seu povo para fora do Egito. O segundo problema é que a questão da qualidade, no Antigo Testamento é Israel e no Novo se Testamento caso você tiver uma internet, problema é que quando Oséias e Moisés estão você pode baixar aqui, é como se Deus estivesse fora do Egito chamando o seu filho para fora. Do Egito, meu filho, vem para fora. E mas quando Mateus aplica a Jesus a questão da resolução do vídeo. É como se Deus estivesse no Egito chamando Jesus para ir até lá por ocasião do infanticídio promovido pela Herodes. Percebe então temos muitos problemas aí. Você vai dar um certo alívio por causa da sua internet, que de repente não é muito, vamos apresentar os dois livros que tem uma velocidade muito boa. O primeiro foi esse aqui, Recursos vai cair um pouco a resolução do vídeo, mas você conseguirá assistir todas as aulas normalmente. Caso queira deixar no automático, você vai perceber que o vídeo já voltou à sua normalidade. Todos os vídeos são gravados em HD, né, de alta resolução. Por isso é que às vezes a internet, dependendo da sua internet, ela vai ter algum problemazinho em respeito à configuração. Bom, caso eu queira realmente vamos ver então como foi o período de transição entre o Antigo e o Novo voltar para a aula anterior. Nessa época, o Antigo Testamento já havia sido estabelecido, na época de Esdras e Neemias, e as pessoas que serviam a Deus já liam as... Ok? Como esse menu aqui, tá certo? Ele me dá algumas funcionalidades. Primeiro,
Clicando aqui em Panorama do Novo Testamento, eu retorno aqui para o meu curso, certo? Retorno para o meu curso. Assim como eu já vejo aqui todas as aulas novamente, certo? E vamos supor, vou clicar aqui na aula número 6. Pronto. Eu posso adiantar a próxima aula por esse menu aqui, ou eu posso simplesmente, se eu quiser, voltar novamente para o meu curso Panorama do Novo Testamento, eu volto por aqui. Assim como as atividades da primeira semana. Cada atividade da primeira semana são compostas de 5 aulas. Então, se eu clicar aqui na atividade da segunda semana, ele vai vir para esse bloco aqui, assim como também da terceira semana, da quarta semana, que já mostra exatamente aqui quais são as aulas que fazem parte aqui das atividades da quarta semana. Aqui na questão de participantes, eu sei quem são as pessoas, né, os alunos que estão matriculados, né, alguns que fazem parte do meu grupo já, que são aqui os alunos da PIB do Cristo, assim como também outros alunos de outras localidades, estados, de igrejas diferentes. Vejam só. A outra coisa que eu também quero mostrar é que aonde tem aqui meus cursos, assim que eles forem sendo anexados, você vai aparecer aqui a mãozinha aqui do menu para você clicar nesse botão e aí você ter acesso aos outros módulos, ok? Outra coisa que eu gostaria de mostrar para você é a página inicial do site. Essa página inicial do site, ela vai te dar uma visão geral de todos os módulos que você vai cursar. Como, por exemplo, aqui, o primeiro módulo, Panorama do Novo Testamento. O segundo módulo, Introdução à Teologia. O terceiro módulo, História da Igreja 1, História da Igreja 2. O quarto módulo, assim sucessivamente, até o último módulo estará disponível aqui. Ok? Então, outra coisa importante. Todos esses módulos, eles não estão disponíveis para você nesse momento. Eles serão liberados a cada mês. Caso você queira acessar um desses módulos, você não terá acesso. A própria plataforma, ela não vai te dar esse acesso porque ela está lhe informando que você não pode se matricular neste curso. Mesmo que você queira continuar, você não vai ter acesso. Ok? Então vamos lá. Eu quero voltar para o curso lá, Panorama do Novo Testamento, que é o primeiro módulo que foi liberado, para que você possa ter aqui algumas informações. Já lhes mostrei as aulas, né, as suas funcionalidades. Agora eu quero mostrar para você também como é que você vai fazer a sua atividade acadêmica. Veja só, você vem aqui, ó, clica Atividade à Distância, que vai ser a sua primeira prova. Aqui tem todas as informações acerca da prova, ok? Então, como é que eu faço para realizar a minha prova e enviá-la? Então, eu venho aqui nesse botão Adicionar Tarefa. E você vai perceber que abaixo aqui existe uma caixa, né, uma pop-up, em que você vai fazer essa prova de duas formas. Ou você vem e anexa, através desse botão aqui, o seu arquivo, né, lá do computador, a prova que você possa fazê-la no seu computador, depois anexar aqui como arquivo. Ou você pode simplesmente pegar isso aqui e fazer... pegar todo o conteúdo aqui da prova, selecionar, certo? Seleciona todo esse conteúdo, Ctrl C do seu computador, você clica em Ctrl C e vem aqui, ó, dá um clique aqui dentro dessa caixinha e coloca aqui a sua prova. Veja que colou aqui. Então o que é que você vai fazer? Vamos supor, eu achei que a primeira questão aqui, a resposta é letra C. É só colocar um X aqui. Tá vendo como é fácil? Ah, eu acho que essa aqui é a letra E. Um X. Quando você fizer toda a sua prova, tá certo?
O que é que você vai fazer? Você vem aqui salvar mudanças. Quando você salvar a sua prova, ela vai para a área do professor, ele vai ter acesso, vai corrigi-la e depois ele vai anexar a sua nota. Para que você tenha conhecimento da sua nota, basta apenas, eu vou apagar isso aqui, né, porque eu estou na área da aluna Adnilda, eu vou apagar, ok? Quando você tiver a sua nota, é só você clicar aqui em notas, ele está pedindo para sair, eu vou sair, notas, e aí vai exatamente aparecer aqui, ó, a sua nota quando o professor atribuí-la, ok? Em linhas gerais, é basicamente isso. Não há muita complexidade no que diz respeito à plataforma. Para você sair da plataforma, basta apenas você clicar aqui e aqui você clicar em sair, ok? Quando você acessar a sua plataforma da área do aluno, não aparecer esses menus aqui, todos eles, é só você vir aqui nesses 3 tracinhos e clicar, tá vendo? Ele esconde ou ele mostra para você exatamente toda essa parte de menus que são importantes para a sua funcionalidade de compreensão de tudo o que você pode realmente fazer, ok? Então, um forte abraço, Deus abençoe, espero que possa lhes ajudar esse tutorial e qualquer coisa é só nos consultar, seja pelo nosso e-mail contato@isaed.com.br e lá você pode nos chamar, o nosso suporte ou o nosso time acadêmico, que com certeza será um prazer poder tirar todas as suas dúvidas, ok? Deus abençoe a todos.